Fala, meus amigos do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Gondim e eu estou gravando mais esse episódio para falar um pouco das minhas experiências, do que eu já vivi, do que já aconteceu comigo. Por isso, eu estou gravando para o podcast Conta Pra Mim. Porque geralmente a pessoa fala, o que aconteceu com você? Alguma coisa interessante? Conta pra mim. Então eu vou te contar. E toda vez que eu tenho uma experiência, é, eu tenho uma experiência assim, diferente, alguma coisa interessante, eu venho e gravo mais um episódio do podcast para poder deixar você informado. O que seria essas experiências? São coisas que eu vivi, coisas que aconteceu comigo, realidade, são coisas reais que eu conto às vezes para um, conto para outro, e eu resolvi gravar essas experiências em episódios no podcast. Aí eu já estou fazendo esse planejamento e todo dia eu vou gravar um episódio diferente. Eu até tenho aqui folha e caneta que eu vou precisar para poder desenhar para vocês. Para quem puder assistir o vídeo vai estar no YouTube, vai estar nos melhores podcasts. Tem podcast que é em vídeo e tem podcast que é em áudio. Os que for em vídeo, você vai assistir em vídeo. Os que forem em áudio, você vai escutar em áudio, mas tem a opção de revê-los no YouTube e em outras plataformas de podcast que possuem a opção de assistir com vídeo. Meu nome é Leonardo Gondim. Para me contar essa experiência que eu vivi, eu vou ter que voltar para o ano 2005, né? Porque hoje eu sou empresário, mas em 2005 eu trabalhava num prédio fazendo faxina aqui em Belo Horizonte. E eu pegava serviço às 7 horas da manhã. Para mim poder trabalhar às 7 horas da manhã, no bairro que eu trabalhava, que era no bairro de Lourdes, eu descia na Praça da Estação às 6h20. 6h10, 6h20 era a hora que o ônibus passava lá. E eu subia para poder pegar o ônibus aonde eu morava, que era um bairro mais singelo, um bairro mais humilde, bem humilde. Eu morei lá por 8, 9 anos. Antes de trabalhar com faxina, eu trabalhei no mesmo prédio como servente de pedreiro. Então, assim, eu vivi uma vida bem humilde, bem singela mesmo. E pegava o ônibus 5 horas da manhã. Na verdade, o ônibus passava 5h10. Mas eu tinha que subir para o ponto de ônibus, né? Que o ponto de ônibus era lá em cima e eu morava cá embaixo. Eu subia 5 horas da manhã. E ficava aqueles 10 minutos ali esperando o ônibus, escutando a música, escutando o rádio, né? Para poder passar o tempo. Aí isso, o ônibus descia, ia até no ponto final e voltava. Todo santo dia eu fazia isso. Aí o que aconteceu? Um dia eu estava esperando o ônibus, era por volta de 5 horas da manhã, e aonde eu morava era divisa com montanhas. Para baixo era o bairro, e do lado direito, para baixo era o bairro, para cima era montanhas. Então tinha montanha do lado de cá, tinha mata na frente e montanhas do outro lado, onde o ônibus descia, circulava a montanha e descia cá para o ponto final. E todo dia eu ficava vendo o ônibus fazer esse movimento. Esse dia em questão, eu estava ali escutando rádio no meu mundo ali, né? Indo lá para mais um dia fazer faxina no prédio onde eu trabalhava, e eu vi uma luz diferente lá na frente, assim, mas uma luz era bem diferente mesmo. A luz, ela vinha acompanhando a montanha, a vegetação, mas ela vinha assim, ó, ela vinha fazendo assim, ó,
Ela vinha, subia, descia, e ela fazia era tipo um átomo. Essa luz era tipo um átomo. Deixa eu desenhar aqui para você ver como é que era essa luz. Eu vou desenhar aqui, era três bolinhas assim, ó, três bolinhas. Uma azul, uma vermelha e outra verde. Que às vezes uma delas ficava amarela. E elas faziam esse movimento assim, ó. É tipo um átomo. E ela ia andando, desviando, fazendo o movimento da vegetação do lado da estrada. Ela fazia esse movimento assim, ó, assim, assim e assim, ó. Fazia um movimento aqui, ó. Fazia tipo esse movimento aqui, ó. E era três bolinhas, cada uma de uma cor. E ela veio lá de cima, eu vendo aquela luz. Ela vindo assim, vem passando. E lá na frente, quando termina a estrada, quando vai fazer a curva, tinha uma pequena montanha. Na hora que essas três bolinhas chegou na esquina, parece que eu assustei com eles e eles assustou comigo. Não sei o que é um objeto diferente. Aí essas três bolinhas voltou para trás. E nisso, ficou aquele clima assim, né? Parece que parou tudo. Olha, eu até arrepiando, ó. Estou arrepiando. Parece que parou tudo assim, o tempo, a atmosfera parou. E do nada eu vi as três bolinhas já ficou da cor branca e as três foi, ó, as três sumiu assim, ó, e fez um risco. Não fez barulho, não fez nada. E nisso eu fiquei naquela, né? O que seria isso? Mas eu esqueci, logo após ver o ônibus, eu fui embora e nisso passou-se mais alguns dias. Eu lá no ponto de ônibus esqueci completamente, nem pensava nisso, não estava pensando, só ir embora trabalhar, viver minha vida normal, subir para o ponto de ônibus, não fiquei com medo, nem fiquei pensando naquelas bolinhas, para mim aquilo ali foi, eu vi aquilo ali e esqueci. No lado direito era montanha e era estrada. Do lado da frente era mata, mas era descendo. Era mata e descia. É como se fosse a estrada que a gente estava, como se fosse o topo da montanha. E esse dia eu esperando o ônibus, igual do outro dia, com fone de ouvido, escutando radinho, alto pra caramba, eu vi um vulto chegando perto de mim assim, ó. Lá na estrada, não perto. Um vulto chegando. E eu assustei. Eu vi aquele negócio chegando, eu assustei. Parece que o negócio voltou para trás de novo. Aí eu pensei naquela bolinha, eu lembrei daquela bolinha, eu arrepiando aqui, ó. Eu arrepiando todo aqui, todo arrepiado, ó. Não dá pra ver, não sei se dá pra ver, mas eu tô todo arrepiado. E eu lembrei daquela bolinha que tava na estrada. É a mesma coisa, eu pensei, será que é a bolinha? E agora, o que eu vou fazer? E nisso, não deu tempo de eu pensar, não. A atmosfera parece que para. Sabe quando a gente está conversando em turma, alguém fala alguma bobagem, aí todo mundo para, se parece que o clima fecha, a atmosfera para tudo assim, e a pessoa fica assim, será que falou isso mesmo? Aí depois volta tudo ao normal? Foi isso que aconteceu. Mas aconteceu uma coisa interessante. As bolinhas subiu, uma verde, uma azul e uma vermelha. Mas só que a que subiu no meio, ela subiu soltando um flash. As três subiu junto. Subiu as três bolinhas junto, mas só que a do meio subiu soltando vários flash. E eu olhando aqui, ó, até arrepiei, ó. Tô arrepiado. As bolinhas subindo as três de uma vez e sumiu no espaço, assim, ó. E na época eu não sabia, né? ET, extraterrestre. Eu lembro do ET de Varginha. Eu tenho lembrança do ET de Varginha. Mas beleza, essas três bolinhas subiu e a do meio saiu, soltou três flechas, sumiu. E nisso eu esqueci. Esqueci do assunto, nem lembrei do assunto, fui trabalhar normalmente, trabalhei lá no meu serviço, fiquei lá numa boa. Quando foi em outros dias, foram outros dias isso, vai passando dias, eu não sei contar quantos dias. Lá no final daquela estrada apareceu um cara, tipo assim, olhando
olhando assim, ó, parece que ele tava segurando alguma coisa e olhando. Mas só que ele tava todo coberto, assim, eu imagino que ele tava com frio. Pra mim, ele tava com frio. Ele chegou assim, olhou e ficou lá em cima e não desceu, não. E eu pensei, gente, o que aquele cara tá fazendo lá em cima, né? Eu conheço todo mundo que pega o ônibus aqui. É aquele cara que tá ficando lá em cima lá, ele tá meio suspeito, né? Mas beleza. Tá lá o cara lá em cima lá. Falei nada. Aí o ônibus vem, o cara some, não sei pra onde o cara foi, o cara andou pra um lado, andou pro outro. Eu peguei o ônibus, não tô nem aí, tô metendo no ônibus, tô batendo papo com o pessoal e tudo. E nisso passa-se outros dias. Isso não é seguido, dias seguidos. Passa 2, 3 dias, eu não lembro. Vem um homem descendo, que eu não conheço, com a feição que eu não conheço, mas mais ou menos parecido com aquele pessoal que morava ali. Moreno, mais ou menos do mesmo tamanho, magro, e desceu com a blusa de frio, capotado lá, parecia que estava com frio. Calça jeans, sapato, não sei, estava todo vestido, e com a blusa de frio, e com boné, e com capuz em cima. E desceu com o braço cruzado assim, ó. Ó, eu arrepiando todo aqui, ó. Todo arrepiado. Não sei se dá pra ver aí, mas eu tô todo arrepiado. E ele desceu devagarzinho. Nesse dia era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Todo dia era 5 horas da manhã. Mas esse dia parece que o ônibus demorou mais. Era 5 horas da manhã e ele desceu normalmente. O cachorro tá atacado no giraia aí, ó. O cachorro tá atacadinho no giraia. E ele desceu assim, e olhou para mim, cumprimentou assim, fez isso aqui, cumprimentou, balançou a cabeça e desceu. Andou normal. Para mim era uma pessoa normal que morava lá. Andou, foi até no próximo ponto de ônibus, virou e voltou para trás, com o braço cruzado, a mesma coisa. E eu arrepiando. E ele voltou e eu, bom dia. Ele só fez assim com a cabeça e subiu. No que ele subiu, o ônibus veio. E eu lembro, não sei se eu falei pro motorista, cara esquisito, subiu aí. Ele falou, não vi não. Não, na hora que eu ia assim, já deve ter passado já, ou entrou na rua aí. Cara esquisito, eu fiquei até com medo dele, tá? No ponto de ônibus hoje você demorou. Ele, não, vi no horário correto, não demorei não, olhei no relógio, realmente estava no horário correto, mas parecia que tinha demorado. O motorista, gente boa demais. Beleza. Passa-se outro dia, não é dias seguidos, passa-se outros dias, e vem alguém com a capa toda preta, balançando assim, a capa balançando, um capuz, e a pessoa parece que era o mesmo cara. Parece que é o mesmo cara. E veio com o capuz, com a mão já para baixo, assim, ó. Oh, eu tô arrepiado, só de contar. Arrepiei tudo. E ele desceu e a capa dele balançava assim. Eu só lembro que eu vi a capa balançar. E ele descendo, e eu com fone de ouvido, escutando música, e ele descendo. Como eu achei que era o mesmo cara, eu falei, bom dia. E ele falou, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E ele desceu. E lá embaixo era outra montanha cortada. E era escuro. E esse cara desceu com essa capa balançando assim. Eu falei bom dia, falou bom dia. E ele entrou para dentro dessa montanha. Na hora que ele entrou, o ônibus veio. Mas foi assim: ele entrou para dentro dessa montanha e o ônibus veio. Ó, ele entrou para dentro da montanha e o ônibus veio. E eu falei a mesma coisa pro motorista. Falei, esse cara esquisito que desceu aí na montanha, você não viu ele? Não. Falei, não vi ninguém, não. Falei, engraçado. Engraçado. Ô, Estrela, vem cá. O cachorro briga com o outro, fica latindo. Eu falei assim, engraçado, ele passou e agora. É o mesmo cara daquele dia. Falou, não vi não. Eu tava conversando com o cobrador, né? Na época tinha cobrador. E ele falou que não viu, deixei pra lá, né? Eu também nem pensei desse cara, não. Esqueci. Aí, assim, desde que eu vi essas 3 luzinhas,
fazendo assim, e essa aparição dessa não sei o que é, e dessas três luzes que subiu, uma subiu piscando o flash, e desse cara passando, parece assim que a minha vida começou a mudar, assim. Eu rapidamente eu saí daquele lugar que eu morava, e assim, foi aí que eu conheci a minha esposa hoje. Que aí eu consegui sair de lá, que era um lugar muito ruim, fui morar num lugar melhor, eu saí desse lugar que eu trabalhava de faxina, consegui um emprego melhor, que ganhava mais. Aí assim, eu fui percebendo que depois que eu vi esse negócio lá, eu rapidamente saí de lá. Já não estava morando lá mais. Parece que minha vida foi transformando assim, as coisas foi movendo para me poder sair de lá. Eu já saí de lá, fui morar no outro lugar, do outro lado da cidade, e saí da onde eu trabalhava também, arrumei outro serviço melhor, consegui uma condição melhor de vida, né? Então assim, eu percebi depois que eu vi essas bolinhas e depois que essa luz começou a piscar, esses três flashes piscou, parece que minha vida foi melhorando e cada mês que passa melhorava, eu mudava para um lugar melhor, conseguia um serviço melhor e eu fiquei assim no vácuo sem saber o que é, porque eram três luzinhas que eu vi duas vezes, as bolinhas rodando e virou flash, que piscou o flash três vezes, e rapidamente, aí foi rapidamente mesmo, eu saí de lá e fui mudando de vida, melhorando, e tô até onde eu tô hoje, que cada vez eu consigo, graças a Deus, eu consigo melhorar mais de vida. Essa foi a primeira que eu vi, né? Agora eu vou contar outro relato de outra luz, outra coisa que eu vi, não é luz agora. Eu estava trabalhando, fazendo entregas, estava eu, meu ajudante, e a gente estava no bairro Caiçara, na rua Goiânia. E na rua Goiânia tem um morro. Eu tava fazendo a entrega e a van estava parada descendo no morro. Na hora que eu cheguei assim, ó, eu vi umas bolinhas lá em cima, assim, andando devagarzinho. Na verdade, quem viu foi meu ajudante. Eu falei, olha lá, as bolinhas andando lá no meio das nuvens. Eu vou desenhar para você como que era essa bolinha. Porque eu fui tentar filmar. Não deu, porque na hora que eu pegava o telefone para filmar, parecia que fazia desse jeito assim, ó. A filmagem parece que virava para o lado, assim, ó. Eu punha para filmar, parece que desfocava para o lado, assim, ó. Não aceitava filmar. Mas eu vi, eu olhei, eu vi quando eu não estava filmando, quando o celular só estava focando, focava. Mas na hora que eu apertava para filmar, desfocava assim e virava para o canto assim, ó. Aí o que acontece? Era duas que tinha. Uma entrou na nuvem e a outra veio, saiu da outra nuvem e veio. Era assim, ó. Era uma bola, tinha duas antenas em cima, tinha uma divisão embaixo, uma divisão em cima, e parece que tinha duas pessoas sentadas assim, ó. Duas pessoas sentadas. Isso aqui é as pessoas que eu estou desenhando. E parece que tinha duas pessoas sentadas e tinha o pé. Aí é essa aqui, ó. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Era a bola, ela era. Deixa eu ver aqui, ó. É a bola, ela era cinza, meio creme, mais ou menos da cor da minha camisa aqui. Mais ou menos creme, da cor da minha camisa. O vidro aqui era transparente, ela tinha essas antenas, tinha esses três pés e tinha duas pessoas sentadas, mas estava sentado, parece que estava manobrando as bolinhas, assim, ó. Aí estava bem devagarzinho mesmo, tá? Bem devagarzinho assim, andando. E logo após, quando eu vi isso, a Carol Capel, ela postou um vídeo dessas mesmas bolinhas, eu acho que no outro país aí, a mesma, foi a mesma bolinha que eu vi, ela postou, que estava no centro, não sei se era na Itália, ou nos Estados Unidos, ou no México, a Carol Capel postou, eu mandei mensagem para ela, mas assim, eu mandando a mensagem para Carol Capel, é a mesma coisa de ninguém mandar mensagem para ninguém, que ela não vai ver a mensagem.
né? Mas foi a mesma bolinha que eu vi, era duas. Mas elas estavam bem devagarzinho mesmo, elas estavam bem devagarzinho lá em cima, e elas, uma entrou na nuvem, e logo após a outra entrou na nuvem também atrás dela, e não aceitou filmar. E isso, se não me engano, foi 2021. 2021 para 2022, eu não lembro. Depois eu fui ver o caso Santa Teresa. As figuras que estavam dentro dessa bolinha parece com a mesma figura do caso Santa Teresa, que era a pessoa que estava com aquela mesma roupa prateada, com um olho só, a mesma figura, mais ou menos igual que estava dentro dessa nave, é a mesma figura igual que estava dentro do caso do Santa Teresa que aconteceu lá em 1900 e tantos, quando Belo Horizonte ainda era uma roça, que os meninos viu que desceu a nave do bairro Santa Teresa, parecia com a mesma figura. Era mais ou menos a mesma figura. E no rumo que eu estava, do bairro Caiçara, aonde essas naves estavam passando, elas estavam passando sentido o bairro Santa Teresa. Estava sentido, por exemplo, se fosse um avião ou um drone, da onde ele estava para onde ele ia, sentido Santa Teresa. Então, assim, essa foi um segundo relato que eu vi dessa mesma bolinha aqui, com as criaturas que estavam lá dentro. Parece com o do caso Santa Teresa, e essas bolinhas, a mesma que a Carol Capel fez um vídeo falando dessas bolinhas mais ou menos em 2021 e 2022. Esse é outro relato. Tem um terceiro relato. Eu estava aqui, a gente estava trabalhando aqui, fazendo a limpeza do material. E esse mesmo ajudante, olhando para cima, aqui na minha casa, aqui, olhando para cima, a gente viu uma bolinha desse jeito aqui, ó. Esse jeito, a gente viu uma bolinha desse jeito aqui parado. Aí eu vi, ele viu, minha esposa viu. Tem em cima aqui na minha casa aqui, ó. Tava parado. E foi a mesma coisa. A gente não consegue filmar. O telefone foca, na hora que a gente aperta para filmar, parece que desfoca-se, parece que joga pro lado. E eu tenho até a filmagem dele falando assim, olha, bolinha, não sei o que lá. Eu não sei se apagou sozinho, que isso também apaga sozinho. Essas filmagens que a gente faz, ela se apaga sozinha do telefone. Eu não sei se eu tenho ela ainda, ou se apagou sozinho, porque a outra da bolinha apagou sozinho. Aí beleza. Aí essa bolinha ficou parada. Eu vou filmar, eu não tô dando conta de filmar, não. Ela ficou mais ou menos 1 minuto parada. Aí eu falei, vou buscar o outro telefone para filmar, que esse aqui não tá dando, não. A bolinha, ela fez assim, ó. Ela tava parada, ela fez assim, ó. Sumiu do nada. Não fez barulho nem nada. Ela simplesmente foi embora e sumiu e fez um redemoinho de lixo. E ele falou assim, olha, fez um redemoinho de lixo. E fez um redemoinho de lixo assim, ó. E o redemoinho de lixo sumiu também. Eu achei interessante. A bolinha foi embora e deixou um redemoinho de lixo. E eu achei interessante, mas eu não consegui filmar, porque essa filmagem ela foi desfocada também. Agora, tem um quarto relato que eu vi, que foi aqui dentro de casa. Eu estava dormindo e do nada eu acordei 3 horas da manhã. Eu acordei 3 horas da manhã, essa filmagem eu tenho aqui. Essa filmagem eu tenho aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer uma edição com ela. Eu vou ver se eu consigo fazer uma edição. Tem uma bolinha andando aqui na minha casa, uma bolinha andando para lá e para cá, uma bolinha andando. E eu olhando na câmera. Essa eu consegui filmar. Essa filmou. Depois apareceu aqui, ó, nesse rumo aqui, ó, onde está essa abertura de telha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Nessa abertura de telha, quando a gente olha pela câmera, tem a parte aberta. Ficou uma luz parada e essa bolinha andando. E aí, ó, aqui, ó, arrepiando. Arrepiando tudo, ó. Essa luz parada, eu olhando na câmera, essa luz parada aqui, ó.
3 horas da manhã, e eu vou lá abrir a porta para ver, e a câmera não queria filmar, não apertava para filmar, não filmava, dava erro, apertava, e tava com cartão de memória. Eu apertava para filmar, dava erro, mas a bolinha ela pegou. A bolinha andando ela pegou. Mas a luz parada na porta aqui, ela não pegou. E eu vim aqui na sala abrir, e tava tudo escuro aqui na sala, eu olhei na janela, não vi nada. Eu falei, eu vou voltar para lá. Eu voltei para lá, a luz estava parada, do mesmo jeito. Eu falei assim, eu ia na câmera. E eu falei assim, eu vou abrir a janela. Depois eu pensei, eu vou abrir a janela, é nada. Eu vou ficar olhando na câmera. Aí, do nada, eu falei assim, vou ali tomar água. Na hora que eu voltei, já não tava a luz mais. E eu fiquei cismado com essa luz. Eu falei assim, eu achei engraçado que a câmera não filmou, não aceitou eu filmar, e eu não tive coragem de abrir a porta para ver o que é, nem a janela. Porque a gente não sabe o que é desse mundo, o que não é. Eu vou tentar fazer na edição de colocar essa filmagem para vocês verem da bolinha. As filmagens que a câmera pegou. Mas a luz do lado de fora ela não aceitou filmar. Eu não consegui filmar. Então esses foram os relatos que aconteceu comigo. Assim, Léo, você acredita? Eu não acredito nem desacredito. Aconteceu comigo. Eu presenciei esses relatos. E depois disso, que aconteceu da primeira vez da bolinha, lá atrás, que eu era faxineiro do prédio, a minha vida foi melhorando. Eu fui mudando, foi melhorando para mais, melhorando, melhorando, melhorando. Então, assim, o que é que eu vi lá atrás quis me tirar de lá, melhorou minha vida. Eu não estou reclamando, eu estou agradecendo. Agradeço demais, mas eu não sei o que é. Se alguém souber o que é, porque eu não sei e eu não tive coragem de voltar lá para ver, não. As 2 vezes que eu vi foram, assim, coincidências. Eu nem pensava nesse negócio de extraterrestre, de outro planeta, outras vidas fora da Terra, eu nem sonhava com isso. Mas aconteceu. Então, assim, eu estou deixando meu relato, vou terminando por aqui. E se você tem alguma coisa a acrescentar, deixar nos comentários, curtir, compartilhar com alguém que saiba alguma coisa, pode ficar à vontade e mandar uma mensagem para mim também. Beleza? Então agradeço muito por você ter escutado e assistido até aqui. E muito obrigado. E pode ir lá e ver, escutar e ouvir mais outros relatos que eu tenho de outras coisas. Pode ficar à vontade. E qualquer coisa, me mande um vídeo, me mande uma foto, me mande um comentário, me mande uma pergunta. Eu estou à disposição. Beleza? Valeu, muito obrigado.